Semana passada eu comecei uma série, A Visão. Você tem uma visão para a sua vida, você tem um sonho, você tem um plano, você tem um projeto para a sua vida financeira, para a sua família, para os seus filhos. Está tudo certo, parabéns, é isso aí. Agora, se você quer prosperar, alinhe os teus propósitos, alinhe a tua visão com a visão de Deus. Quando a visão de Deus para a sua vida está alinhada com a sua visão, há um fluir da graça, há um fluir da unção, há um fluir de Deus. Então o que você precisa é alinhar a sua visão com a visão de Deus para a sua vida. Semana passada nós começamos a falar sobre isso, sobre a visão de Deus para a sua vida. E hoje eu quero continuar, e eu quero falar sobre algo muito, muito importante. Qual é o maior mandamento da Bíblia? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo. Então, o maior mandamento de Deus para a minha vida e para a sua é amar a Deus. E qual é a maior missão de Deus para a minha vida e para a sua? Está lá, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso aqui não é um chamado pastoral, não é um chamado de Deus para o pastor. Isso aqui é um chamado de Deus, não é nem um chamado, isso aqui é uma ordem, isso aqui não é uma decisão, isso aqui é um comando, é uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você pode mudar a história, você pode mudar a sua história, você pode mudar a história da sua família, você pode mudar a história de uma cidade, você pode mudar a história de uma nação. De que forma? Obedecendo o chamado de Deus. O chamado de Deus, ele não é para algumas pessoas. Todas as pessoas que receberam a Cristo como Senhor e Salvador têm um chamado: pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus. Eu quero que você entenda o que eu vou te dizer. Há um homem que ele mudou uma nação, ele mudou a história de uma nação. John Wesley. John Wesley era um homem de 1,60 m, inglês, nasceu na Inglaterra, século XVIII. A Inglaterra do século XVIII, ela estava vivendo uma decadência, a nação estava vivendo. Era uma nação cheia de violência, uma nação cheia de vícios, uma nação cheia de miséria. Era conhecido como o inferno europeu. E Deus levanta esse homem, e ele começa a pregar com muita intensidade, e as igrejas não aceitaram ele. Ele foi expulso da igreja dele e de outra, e ele usa uma frase: como eu não posso pregar nas igrejas, o mundo é a minha paróquia, eu vou pregar em todos os lugares. E ele vai para o pior lugar que existia, as minas de carvão. Aqueles homens não tinham dinheiro, aqueles homens perdiam a saúde, ficavam cobertos de fuligem de carvão o dia inteiro, tinham problemas respiratórios, e ele vai para lá e começa a pregar o evangelho, e começa a falar de Jesus, e aqueles homens começam a ser salvos. Existe uma história que diz que aqueles homens começavam a chorar, e você via as lágrimas criando caminhos brancos nos rostos negros de fuligem daqueles homens. E aqueles homens começaram a aceitar a Jesus, e a transformar sua vida, a transformar sua casa. O avivamento que vem na Inglaterra através de John Wesley é um avivamento que muda a história da Inglaterra. A Inglaterra começa a se levantar, a Inglaterra começa a sair da miséria, a sair de toda pornografia, de tudo aquilo que eles viviam.
e ela começa a se expandir em conquistas poderosas em todo o mundo. A Áustria, a Nova Zelândia, na América do Sul, a Guiana Inglesa, Bahamas, e se espalha na África, quantos países, na Ásia, Hong Kong, e o império inglês se transforma em um grande império. Mas isso foi a atitude de um homem, John Wesley, a atitude de falar de Cristo, a atitude de falar de Jesus, a atitude de entender que a visão de Deus para a vida dele como cristão era pregar o Evangelho, um homem, uma mensagem, e ele salva uma nação. Até hoje a história da Inglaterra é contada, e ela tem que ser contada com John Wesley. Da mesma forma, existiu um homem que ele salvou um continente. Esse homem se chama David Livingstone, era um inglês que foi para a África do Sul. A África oprimida, a África que foi uma nação roubada dos seus tesouros, o povo era preso e levado como escravo, e aquele homem começa a pregar, e Deus usa aquele homem para curar os enfermos, e Deus usa aquele homem para salvar as pessoas, para libertar de espíritos malignos, um lugar cheio de misticismo, de feitiçaria. E os seus amigos diziam: não vá para a África porque você vai morrer. E ele responde o que o apóstolo Paulo diz: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Se eu tiver que morrer na África pregando o Evangelho, eu vou morrer feliz. E o dia que esse homem morre, Deus usou ele para trazer um avivamento tão grande na África do Sul, que se espalhou por vários países. Gana é um país que mais de metade da população é evangélico, é protestante, e se espalhou por todo o continente africano. E o dia que aquele homem morre, as pessoas tiraram o seu coração, seu corpo foi levado para a Inglaterra e ele foi enterrado na Inglaterra, mas o coração dele foi enterrado na África. E as pessoas diziam: ele pode ser enterrado na Inglaterra, mas o coração dele pertence à África. Ele salvou esse continente. Só que logo depois dele, começa a vir outros homens, como Reinhard Bonk. Deus usa Reinhard Bonk de uma forma tão absurda na África. E isso na década de 80, você pregar para 1000 pessoas era uma loucura. Imagina, 1000 pessoas e você falar de Jesus. As cruzadas de Reinhard Bonk. Até hoje, você pode procurar na internet, você vai ver os vídeos. 1 bilhão, 1 milhão de pessoas. Não é 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas no mesmo lugar. Existe um vídeo, ele pregando na África, 4 milhões de pessoas no mesmo lugar, vinham de todas as cidades, você perdia de vista, de todos os lados que você olhava, 4 milhões de pessoas em um mesmo lugar. E o Reinhard Bonk foi um homem que influenciou 1 bilhão de pessoas na face da terra. E veio T.L. Osborne, curando os enfermos, destruindo a feitiçaria. Querido, eu quero que você entenda que talvez eu esteja pregando isso, e tudo isso parece coisas muito grandes. E você está pensando: tá bom, mas isso é para pastor. Não, o maior mandamento é amar a Deus, mas a maior missão é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Só que isso é para todos nós fomos chamados para fazer isso todos os dias. O ide de Jesus, ide e pregai o Evangelho, isso é para todas as pessoas, isso não tem exceção. Existem 2 senhoras idosas que influenciaram o mundo inteiro.
Essas duas mulheres se chamavam Peggy e Christine. Uma senhora de 84 anos, cega, e a outra de 82 anos com artrite. E elas já não podiam pregar o evangelho, elas já não podiam nem ir à igreja, mas elas podiam orar. E elas começaram a orar. E um dia elas chamam o pastor dela e diz: pastor, essa madrugada enquanto nós orávamos, Deus disse que vai trazer um grande avivamento sobre a Escócia. Prepare a igreja, traga a igreja para orar. E eles começaram a orar. E o maior avivamento da história da Escócia acontece por causa daquelas duas idosas que nem a igreja podiam ir. E no meio daquele avivamento, uma das pessoas que estava ali era uma adolescente, e ela se chama Mary Ann MacLeod. E ela é cheia do Espírito Santo. E a Escócia, mais de 80% das pessoas foram salvas. Um país cristão, salvo, transformado. E aquela garota, Mary Ann, vai para os Estados Unidos com um grupo de pessoas. E vai para Nova York. Cria uma comunidade de escoceses em Nova York. E pregam o evangelho. E ela se casa. E ela tem 4 filhos. O terceiro filho dela, ela coloca o nome do pastor da igreja, em homenagem, Donald. E ele se chama Donald J. Trump. E governa os Estados Unidos hoje. 2 mulheres que não podiam ir à igreja, mas deixaram um legado. Eu não sei o que você conhece de política, eu não sei o que você ouve na mídia, eu não sei o que você concorda ou discorda, mas Deus levantou Donald Trump. Ele é o presidente que mais encerrou guerras na história. Ele é o presidente que está trazendo de volta todos os princípios bíblicos para dentro dos Estados Unidos. Ele é o presidente que tem uma assessora espiritual. Tem vários assessores como qualquer outro presidente, mas ele tem uma assessora espiritual. Alguém que ora, alguém que reúne os pastores, alguém que levanta propósito de jejum, propósito de oração. 2 mulheres, uma cega e a outra com artrite, mais de 80 anos, que não podiam nem ir à igreja. O que eu quero que você entenda? Que o ID de Jesus é a visão de Deus para a sua vida. Se você quer que a sua visão prospere, se encaixe na visão de Deus. Ele te chamou para pregar o evangelho. Pastor não foi chamado para pregar. Pastor foi chamado para apacentar, para cuidar de ovelha. Quem foi chamado para pregar são as ovelhas. Não é responsabilidade nossa, é responsabilidade das pessoas. Nós temos que cuidar de pessoas para que elas preguem o evangelho. E as pessoas acham que pastores foram chamados para pregar. Não, todos nós fomos chamados para pregar dentro de casa, no meio da família, onde a gente trabalha, aonde a gente mora. O chamado de Deus para a sua vida é hoje. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Luz não tem opção, ela tem que brilhar. Ou ela brilha ou ela é descartada. A luz não tem opção. E nós fomos chamados como luz. Isso é a nossa identidade. Brilhar aonde Deus nos colocou. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: ai de mim, se não pregar o evangelho. Quem foi alcançado pela graça não pode calar. Quem foi alcançado pelo Senhor não pode fazer de conta que não conhece Ele. Provérbios capítulo 11, versículo 30, o que ganha alma,
é sábio. Sábio é aquela pessoa que ganha almas, que ganha vidas. Você quer ganhar dinheiro? Ganhe vidas. Você quer ganhar uma família? Ganhe vidas. Você quer ganhar sucesso? Ganhe vidas. Você quer ganhar saúde? Ganhe vidas. Sábio é quem ganha vidas. Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês serão as minhas testemunhas. Testemunha não é quem sabe tudo, mas é quem vive com Jesus. Você não precisa saber pregar. Pastor, eu não prego porque eu não sei pregar. Eu não conheço nenhum versículo bíblico. Devia conhecer. Vai lá para a escola bíblica e vai estudar lá que você vai aprender. Pastor, eu não conheço a Bíblia, eu não conheço versículo, eu não sei pregar. Ei, olha para mim. Alguém aqui aceitou Jesus? Diga eu. Apenas conta isso para alguém. Olha, minha vida era assim, eu estava passando por isso. Um amigo meu falou, orou por mim, eu aceitei Jesus. Jesus entrou na minha vida e aconteceu isso. Ele mudou minha história. Ele mudou minha vida. Apenas conte o que você viveu com Jesus. Você não precisa ser um pregador eloquente. Você foi chamado para falar de Jesus. Se você vir uma casa pegando fogo agora, e lá dentro uma criança gritando, pedindo socorro, e ela não sabe abrir a porta, é só abrir a porta, você vai dizer, eu ainda não estou preparado para isso, eu não sei como fazer isso. Não, você vai correr lá, vai abrir a porta e vai salvar aquela criança. É isso que está acontecendo em volta de você, na sua família, na sua casa, nos seus parentes, no lugar que você trabalha, na sua empresa, no meio que você convive, de amigos. Está cheio de gente vivendo dentro de uma casa em chamas. E é muito simples, é só abrir a porta e Jesus faz o resto. Jesus nunca pediu para você fazer algo, apenas falar de Jesus. Porque depois é Ele que vai transformar a vida daquelas pessoas. Você só precisa falar de Jesus. Seu chamado, a sua missão é agora. Não é amanhã. Não é no próximo mês. O seu chamado é hoje. Assim como John Wesley foi usado para transformar uma nação, ele incendiou a Inglaterra. Assim como David Livingstone, ele abriu as portas da África para uma transformação de vida. Assim como Peg Christine foi usada para influenciar gerações, e essas gerações influenciaram pessoas que estão influenciando o mundo. Deus quer te usar hoje. Deus quer usar sua boca hoje. Deus quer usar seu testemunho hoje. Deus quer usar sua história hoje. Não é quando eu estiver pronto você está a partir do momento que você aceitou Jesus. Não é quando você estiver preparado, você não precisa estar preparado, você só precisa falar de Jesus. Deus quer te usar, assim como Ele usou John Wesley, assim como Ele usou David Livingstone, assim como Ele usou Peg Christine, assim como Ele usou o pastor Michael. Ele quer usar a sua vida, Ele quer mudar a história de uma família, Ele quer mudar a história de uma cidade, Ele quer mudar a história de uma nação. Você não tem ideia o poder que existe dentro de você. Quando você fala de Jesus para alguém, você pode estar transformando uma nação através desse testemunho. Hoje, os legendários se tornaram o maior avivamento da história de homens. Hoje os homens vão nos legendários, quando eles voltam contando para os amigos. O que eles estão fazendo? Testemunho. Seja minha testemunha.
Eles estão sendo testemunho. O maior avivamento de homens da história se chama Legendários. O que acontece lá na montanha é extraordinário. O que acontece lá na montanha é extraordinário, mas infinitamente maior é o que acontece aqui embaixo quando eles chegam. Eles ficam chatos. Eles querem levar os amigos dele tudo para o Legendários. Eu não sei se é porque eles sofreram e quer descontar em alguém, mas eles querem levar. E o que eles estão fazendo? Tem gente que nunca entrou numa igreja, conheceu a Jesus na montanha, foi batizado, desceu, levou 20 amigos. Você não precisa estar preparado para falar de Jesus, você só precisa ser testemunha. Você só precisa ser testemunha. Essa semana tem Legendários de novo, tem um top. Leva 2, 3, 4 amigos seus, nem sei se tem vaga, se dá para ir, se não dá. Vou pôr aqui no telão o telefone do pastor Ricardo, você pode ligar para ele, fica à vontade. Ele está disponível para atender todo mundo. Liga e diz, meu cunhado vai. Pastor, faz qualquer coisa, mas leva ele, eu não suporto mais. Vou abandonar a irmã dele só por conta dele. Leva ele para salvar minha casa. Meu filho, ser testemunha, o ID, ele é fácil. Diga, é fácil. Falar de quem a gente ama é fácil. Falar de quem mudou a nossa vida é fácil. O Espírito Santo hoje está te dizendo, eu conto com você. Ore por alguém. Fale de Jesus para alguém. Manda uma mensagem no celular essa noite antes de dormir para alguém. Convide alguém para vir à igreja semana que vem. Leve um amigo seu no Legendários essa semana. Conta a sua história. Conta a sua história para alguém. A maior missão de um cristão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Você pode mudar a história de alguém. Você pode mudar a história da sua família. Você pode mudar a história dessa cidade, dessa nação. Você pode mudar a história desse estado. Você pode mudar a história de alguém. Feche os seus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração muito secreta, íntima, particular. Só você e Deus. Fale com Ele sobre isso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame o santo nome Jesus. Pai, em nome de Jesus, hoje eu declaro que todos nós sabemos e entendemos e somos indesculpáveis, porque entendemos, conhecemos a Tua visão para a nossa vida: ir por todo o mundo
e pregar o evangelho a toda criatura. Isso deve ser o estilo de vida nosso. Isso deve ser todos os dias. Isso deve ser em todos os lugares. Levanta uma geração cheia do Espírito Santo. Senhor, homens com o espírito do apóstolo Paulo, de Pedro, homens cheios do teu espírito, como Lucas, John Wesley, David Livingstone, mulheres como Peg, Christine. Nós podemos mudar a história de Balneário, nós podemos mudar a história do Vale do Itajaí, nós podemos mudar a história de Santa Catarina, nós podemos mudar a história do Brasil. Nessa igreja, Senhor, levanta o próximo governador de Santa Catarina, o próximo presidente do Brasil, cheio do Espírito Santo, homens que vão influenciar essa nação. Pai, faz de novo, Deus, faz de novo, Senhor, e usa as nossas vidas. Conte conosco, Pai. Abençoa, meu Deus, cada um, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fala de Jesus para alguém. Fala para quem trabalha com você, para quem mora com você, para quem mora no teu prédio, no teu condomínio. Fale de Jesus para os seus amigos. Tem amigo que vai se afastar de você, não tem problema, mas ele vai se afastar, mas ele vai levar junto uma semente da palavra de Deus, e um dia essa semente vai germinar e ele vai voltar, vai te procurar e vai pedir ajuda, vai pedir oração. Fale de Jesus, porque ele vai mudar a história da sua vida. Amém. Quero te abençoar. Levanta a tua mão, que a graça do nosso Deus e Pai, que o amor do Senhor Jesus e a unção do Espírito Santo caia sobre você hoje e para todos sempre. Quem recebe, diga beijo no seu coração. Deus te abençoe. Declare pelas ruas o nome de